Bom dia, meus irmãos. Deus nos abençoe. Nós estamos dando início mais a essa escola dominical. Que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua família nesse dia de domingo. Nós estamos gratos a Deus porque temos a oportunidade de sempre cultuá-lo, de bendizer ao nome dele. Nós vamos orar agora, vamos colocar diante do nosso Deus pessoas queridas, pessoas que estão completando mais um ano de vida, pessoas que estão aniversariando durante essa semana, que Deus esteja abençoando a vida de cada um deles esse dia e também as famílias de oração. Queria destacar aqui a Suelen, Gabriel Coimbra, Dona Ruth Coimbra, e as famílias de oração, Dona Nilza Maria e Dona Noraldina. Nós vamos estar orando também nessa hora, em nome de Jesus. Estejamos em oração por esses nomes, para a honra e glória do nome santo do nosso Deus. Pai eterno, Deus querido, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, essas famílias e essas pessoas queridas em Tuas mãos. Essas pessoas que estão completando mais um ano de vida, Senhor. Pai eterno, em nome de Jesus, prolonga os anos de vida desses queridos e que Tua boa mão poderosa possa sempre supri-los, Senhor, de toda e qualquer necessidade. Abençoe a vida da Suelen, Senhor, do Gabriel Coimbra, da Dona Ruth Coimbra e do Éder, Senhor. Prolonga os anos de vida dos Teus filhos, fortaleça a fé de cada um deles, que em nome de Jesus o Senhor possa, de fato, Senhor, tocar o coração deles, derramar as Tuas bênçãos sobre a vida de cada um. Pai eterno, ainda colocamos as famílias, Senhor, de oração, a Dona Nilza Maria e Dona Noraldina em Tuas mãos. Pai eterno, fortalece, Senhor, a família de cada uma delas. Pai eterno, que nunca falte tanto do alimento material, nem do alimento espiritual nos lares, Pai, dessas famílias, e que Tua boa mão poderosa possa, Senhor, guiá-los, possa suprir toda e qualquer necessidade. Pai eterno, fica com eles, em nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, é uma grande alegria estar aqui, como eu já falei, e que Deus esteja abençoando a sua vida. Nós vamos estar cantando louvores ao nosso Deus nessa hora. Depois dos louvores, o diácono Sérgio Medeiros vai estar fazendo uma oração, e logo após a oração do diácono Sérgio, o presbítero Jadir vai estar nos conduzindo nesse estudo de escola dominical durante essa manhã. Que Deus nos abençoe. Logo mais à noite a gente vai ter a pregação da Palavra de Deus, nosso culto, às 19 horas. Esteja presente também nessa hora. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua vida, a sua família. E até logo mais às 19 horas. Deus esteja junto com você. Até logo. Um abraço. Deus abençoe. Santo nome incomparável, em Jesus o amado meu. Deus, Senhor eterno, Deus na terra, Deus no céu. Nome bom,
Deus, nosso Pai, graças te rendemos, Deus, por mais oportunidade que temos, ó Pai, de estudarmos e aprendermos a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que temos, ó Pai, de ouvir a Tua voz, ó Pai, de aprendermos, ó Pai, os Teus ensinamentos, ó Pai. Nesse momento, Deus, que vamos ouvir a Tua palavra, que ela faça morada em nossos corações, nós possamos, ó Deus, aprender cada vez mais, que essa escola dominical, Pai, esse estudo, Deus, nós possamos, ó Deus, sair daqui entendidos, ó Pai, daquilo que o Senhor tem para nos falar. Obrigado por tudo, perdoe os nossos pecados em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Deus, querido Pai, esteja com todos nós. Eu e a minha família, nós estamos bem, graças a Deus. Também creio que todos os irmãos estão também na mesma situação. Tenho conhecimento que o pastor Marcos e os diáconos têm ligado para os nossos irmãos, e as notícias, graças a Deus, é que todos estão bem. O Sr. Ezequiel, mas o Esther também está aos poucos recuperando da sua saúde, e Deus tem os abençoado também. Apesar de nós estarmos vivendo sobre decretos municipais, decreto estadual e federal, que decretaram estado de calamidade pública, sabemos que esses decretos foram tomados porque facilitam a tomada de decisões dos poderes executivos, porém nos dá uma sensação de que as coisas estão muito ruins. A imprensa fala de muitas mortes e de muitas tragédias, porém nós temos visto que Deus tem nos abençoado. Muitas pessoas estão sendo curadas, Deus tem abençoado o seu povo, e nós podemos então descansar no nosso maravilhoso Deus, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção. E com certeza Deus continuará nos abençoando para a honra e glória do seu santo nome. Porém, nós precisamos de tomar alguns cuidados, precisamos de ser prudentes, devemos seguir as orientações dos órgãos de saúde, não devemos vacilar. Deus está conosco, mas precisamos sempre de ser prudentes. Então quero compartilhar com os irmãos o tema culto, o culto público. Nós vamos usar para esse estudo a revista Didaquê, uma lição da revista Didaquê. Nós louvamos a Deus pela equipe Didaquê, que há mais de 30 anos colabora com o ensino da palavra de Deus. Vamos também usar o princípios de liturgia da nossa igreja, no artigo 7, que fala sobre o culto público. Vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, que tem nos alcançado todos os dias da nossa vida. Muito obrigado porque o Senhor Deus misericordioso, ainda em situações difíceis, como nós estamos vivendo nesse dia, nós podemos descansar, porque a graça maravilhosa do Senhor está conosco. A promessa do Senhor é de estar conosco, nos abençoando todos os dias das nossas vidas. Que nós possamos manter firme na graça maravilhosa do Senhor, em nome de Jesus. Nos abençoe nesse estudo, que nós possamos ser edificados com a Tua palavra. No santo nome de Jesus, é que nós te louvamos, agradecidos. Amém. Hoje é o 5º domingo que nós estamos sem poder congregarmos publicamente no templo. Com certeza, nós estamos com saudade de poder retornarmos ao culto, de estarmos juntos na igreja, para ter comunhão uns com os outros,
e glorificar a Deus em comunidade. Então, com esse tempo passado, a gente pode lembrar agora de duas coisas. Eu pensei em duas coisas importantes. Antes, em primeiro lugar, dessas duas situações que eu quero comentar, é entender o entusiasmo dos salmistas, quando lá nos Salmos eles falam a respeito do culto. Eles não tinham o privilégio, como nós, de estar constantemente no templo, mas eles, periodicamente, eles iam à casa do Senhor. E no Salmo, vários salmos, nós vemos então os salmistas declarando, Salmo 122, verso 1, nós vemos o salmista dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Salmo de número 133, verso 1, nós vemos o salmista também dizendo: ó, como é bom e agradável viver unido aos irmãos. O Salmo de número 134, verso 1, o salmista diz: bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. E o Salmo 100, verso 4, diz assim: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hino de louvor. Nós vemos então vários salmos onde os nossos irmãos do passado falavam com entusiasmo, quando estavam indo para o templo, quando tinham oportunidade de estar congregando para o culto. Então, com esse tempo, um mês que nós estamos sem condições de estar no templo, nós podemos então compreender melhor o entusiasmo daqueles irmãos que tinham em poder congregar. A segunda coisa que eu queria pensar antes do estudo ainda é sobre os nossos irmãos que são perseguidos por professar a fé cristã. Tem muitos irmãos nos nossos dias em que não têm o privilégio de congregar. Portas Abertas é uma organização cristã, estima que hoje há mais de 245 milhões de cristãos que são perseguidos por causa do Evangelho, por confessar Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Essa instituição, eles divulgam uma lista lá de 50 países que mais perseguem os cristãos, e há muitos anos está em primeiro lugar a Coreia do Norte, onde há muitos irmãos que estão em campo de trabalhos forçados. Eles sofrem todo tipo de violência. Tem muitas mulheres que sofrem violência sexual. Então, com certeza, grande é o sofrimento desses irmãos que eles sofrem. Porém, devemos de entender como deve ser difícil não poderem reunir. Nós estamos apenas um mês sem podermos estarmos congregando. Nós sentimos saudade, sentimos necessidade de congregarmos, e tem milhares de irmãos que são perseguidos, sofrem duras penas, muitos, e não podem congregar. Tenho a impressão que muitos passam a vida toda sem poder congregar. Por isso, meus irmãos, nós devemos aproveitar essas oportunidades para estar refletindo então a respeito do culto, de como é bom poder congregar, e de que tem muitos irmãos que são privados desse privilégio de congregar
e devemos então refletir sobre esse assunto e estar mais disposto a estar intercedendo por esses irmãos que são perseguidos todos os dias. Que Deus possa ter misericórdia dos nossos irmãos e que nós estejamos dispostos, lembrando constantemente de estar intercedendo a favor desses nossos irmãos. Eu quero convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias em Romanos, no capítulo de número 12. Nós vamos ler apenas os 2 primeiros versículos, onde Paulo fala de uma nova vida, daqueles que tiveram um encontro com Cristo e tiveram a sua vida transformada e agora vivem uma nova vida. E Paulo então vai falar do culto racional. Diz assim, leamos Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Paulo fala sobre o culto racional, que é uma adoração sincera a Deus, oferecida de boa vontade, uma adoração consciente e com entendimento, o que veremos então nesse estudo que nós vamos, a partir de agora, falar então sobre a adoração, o culto, estar prestando o culto ao nosso Deus. Vamos ver alguns conceitos, a respeito do culto. Cultuar a Deus é um grande privilégio dos crentes. Só aqueles que tiveram um encontro com Cristo podem, de fato, cultuar a Deus. O homem, por natureza, ele está sempre disposto a prestar algum tipo de culto, mas o culto a Deus, só aqueles que tiveram um encontro com o Senhor têm esse privilégio. A igreja existe para o louvor da glória de Deus. Nós aprendemos isso na palavra. O homem foi criado para glorificar a Deus. Cultuar a Deus é celebrar aquele que é o dono de tudo e de todos. O culto é algo vital, então, para a igreja, para o povo de Deus, para os convertidos. O culto é um encontro entre Deus e o seu povo. A igreja comparece, então, diante do trono da graça de Deus, confiada nos méritos de Cristo e trazida pelo Espírito Santo, que capacita a igreja com ousadia. A igreja celebra o Altíssimo com temor e com tremor. Então, quando nós estamos no culto público, quando nós estamos com os irmãos na igreja do Senhor, nós estamos diante do Todo-Poderoso, e é a Ele que nós prestamos culto. Então, para que nós possamos prestar culto a Deus, precisamos de ter conhecimento a respeito desse Deus. O próprio Deus, Ele nos ensina a respeito dele, fala sobre as suas exigências, e nós podemos ver, então, aqui no primeiro ponto que nós estamos estudando, nós vamos ver, então, que o culto é um ato de adoração exclusiva a Deus. Nós vemos, então, em Êxodo, capítulo 20, versos 3 a 5, nós vamos ver o que fala. Êxodo, então, no capítulo 20, verso 3 a 5, diz assim: Deus falando para Moisés, dando os mandamentos, disse assim: não terás outros deuses diante de mim,
Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então nós vemos Deus falando, dando aqui então instruções para o seu povo a respeito dele, falando dele, né, que como deveria ser, que o culto tem que ser direcionado ao Deus Criador. Então ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Também nós podemos ver em Mateus, no capítulo de número 4, verso 10, Mateus 4, verso 10, vai dizer assim, a segunda parte, Jesus falando, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então nós vamos vendo as instruções que Deus tem dado a respeito da adoração, de prestar culto. Vemos também em Isaías, no capítulo de número 1, nós vamos ver algo a respeito desse ensinamento. Primeiro nós vamos ver Isaías 42, verso 8, que diz assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Então nós vemos Deus dando o direcionamento, ensinando, a palavra do Senhor nos ensina então como nós devemos prestar o culto, e esse culto deve ser dirigido unicamente a Ele. Eu quero ler também Isaías, no capítulo 1, verso 11 a 13, que vai falar que Deus rejeitou a adoração do povo de Israel, porque eles prestavam culto ao Senhor, mas andavam em pecado, não fazia a vontade do Senhor. O culto tem que ser direcionado ao Deus Criador, e Ele fala que deve ser só Ele, mas para que que seja aceito o nosso culto, a nossa adoração, nós precisamos de estar fazendo a vontade do Senhor. Devemos estar vivendo de acordo com a vontade do Senhor. Ele escreveu lá através do profeta Isaías, no capítulo 1, verso 11, diz assim, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu ou só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova. Os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associado ao ajuntamento solene. Então deixa claro a palavra de Deus que para prestarmos culto aceitável ao Senhor, nós devemos confessar os nossos pecados, não podemos viver em pecado e oferecer culto ao Senhor. Deus rejeita o culto daqueles que estão, mesmo indo à igreja, cultuando, mas se não estiver vivendo de acordo com o seu santo
ensinamento. Então nós vimos que o culto é um ato de adoração exclusivo a Deus, né? No culto, as preocupações comuns devem dar lugar à concentração naquele que é o centro do culto, ou seja, devemos estar centralizado em Deus. Nada absolutamente pode desviar a nossa atenção quando estamos diante de Deus, prestando um culto de oração. Uma outra coisa que nós precisamos de aprender também é que o culto, ele é uma resposta agradecida a Deus. Quando a pessoa se desperta para a grandeza e o reconhecimento dos seus poderosos feitos, né? Então a gente sente então motivado a celebrar diante do Senhor. Devemos ter sempre em nossa mente que o culto então é uma resposta de um coração agradecido a Deus pela grandeza, pela bondade de Deus. Isso nós podemos ver também no Salmo de número 116. Nós vamos ver algo lá bastante interessante a respeito desse assunto. Salmo 116, a partir do verso 12, nós vamos ver assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Essa era a pergunta do salmista. Que darei ao Senhor por tantos benefícios que Deus tem feito? Então, o culto é uma adoração de alguém que está agradecido, que está feliz, que se sente abençoado por Deus, por tantas coisas que Deus, né, faz. Deus deu a salvação, Deus dá a sustentação do dia a dia. Então, nós nos reunimos para prestar um culto a Deus como resposta de uma gratidão que nós temos para com o nosso Deus. Também precisamos de entender que o culto é um ato comunitário. Nós, principalmente nesses dias, nós temos vivido assim, temos prestado culto a Deus de forma individual ou no nosso lar, ou através, né, dos cultos que temos participado online, mas devemos sim prestar culto a Deus individualmente, devemos estar em comunhão com Deus constantemente, mas o culto é um ato comunitário. Todos nós devemos valorizar quando temos oportunidade de estarmos congregados em comunhão, né? A fim de participar dos atos solenes de adoração. Lá no Salmo 116, onde tem a pergunta lá, que darei ao Senhor, nós vamos ver mais para frente um pouquinho nesse salmo, o salmista fazendo uma declaração: oferecer-te-ei sacrifício de ações de graça, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Então nós vemos o salmista, ele falando de que estaria testificando coletivamente na casa do Senhor. Nós vemos também uma recomendação, um ensino, aliás, né, da palavra do Senhor em Hebreus 10, 25, aonde fala que nós não devemos deixar de congregar. Então havia já essa orientação da palavra do Senhor, que tendo oportunidade, nós devemos congregarmos, estarmos juntos em comunhão, comunitariamente, prestando um culto de adoração
ao santo nome do Senhor. O segundo ponto da lição é sobre os elementos do culto, né? A composição do culto. O culto precisa de ter uma ordem, né, lógica, com harmonia, né, entre todas as partes, desde a entrada até a dispersão, né, desde o prelúdio até o pós-lúdio. Então nós temos uma ordem, as afirmações de fé, nós temos o ofertório, nós temos a ministração dos sacramentos, nós temos os cânticos, nós temos as orações e, muito especialmente, nós temos também, então, a pregação da palavra de Deus. Esses são elementos fundamentais do culto que nós prestamos a Deus. Vamos comentar um pouquinho a respeito da palavra de Deus, que é algo muito importante durante a execução do culto. Nós vemos em 2 Timóteo, no capítulo de número 3, muito conhecido, versos 16 e 17, 2 Timóteo, versos 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então nós vemos a respeito da palavra de Deus. A composição do culto, tá? Muito especialmente, nós usamos a palavra de Deus, né? A Bíblia é o principal manual do culto da igreja. É por isso que na liturgia reformada, então, grande valor é dado à pregação da palavra de Deus, né? É evidente que as outras partes também são muito importantes, mas nós prezamos a palavra de Deus, porque é através dela que nós aprendemos mesmo para prestar o culto ao nosso Deus. Um outro elemento que compõe o nosso culto são os sacramentos. Os irmãos sabem que o sacramento é o batismo e a Santa Ceia, também faz parte do culto, e não é todos os encontros que nós fazemos, participamos dos sacramentos, mas periodicamente nós temos o privilégio, né, de participar principalmente da ceia do Senhor. Ou quando tiver algum novo convertido, ou alguma criança também, então se faz o batismo, que é um dos sacramentos que foi constituído. Jesus nos orientou, nos ensinou. Um outro elemento do culto muito importante é a oração. No culto deve haver, então, orações. Em todos os cultos nós precisamos de fazer esse momento de oração, né? Tem oração de adoração, de confissão, de gratidão, de intercessão. Então, nós devemos orar quando estamos prestando um culto a Deus. E normalmente se pede para que uma pessoa ora, e ele ora então em nome de todos, e nós dizemos amém, confirmando a oração feita algumas orações feitas pelos nossos irmãos durante a prestação de culto, né? Na oração nós falamos com Deus. Tem vários textos da palavra do Senhor que nos ensina e que fala a respeito da oração.
Então, nós precisamos também, durante o culto, ter os momentos de oração, onde nós nos derramamos diante do Senhor. Também faz parte do culto os cânticos. Os cânticos devem ser preparados, né, e apresentados como arte, com beleza. Gostaria de ler com os irmãos o Salmo de número 33, verso 1 a 3, que vai falar algo a respeito. Salmo de número 33, verso 1 a 3, diz assim: exultai, ó justo, ao Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas, entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Então, meus queridos irmãos, a administração dos louvores é algo muito importante no momento em que nós estamos prestando a Deus o culto, né? A música, ela é alegre, né? A música nos alegra. A música alegre é a marca, né, registrada do povo de Deus. O povo de Deus glorifica ao Senhor com cânticos, e no momento que ele está glorificando a Deus, a música também é algo que nos alegra o nosso coração, nos deixa felizes, sentimos abençoados por Deus quando nós estamos participando com os cânticos. O cântico muito nos alegra. O terceiro ponto da nossa lição vai falar sobre a participação no culto. Ninguém pode ir à igreja para assistir um culto. Só se essa pessoa ainda não tiver tido um encontro com Cristo. Caso contrário, todo cristão, quando vai à casa do Senhor, ele vai para participar do culto, ele vai prestar um culto. Então, o culto é feito coletivamente. E vamos lá prestar um culto a Deus. E nunca vamos ao templo apenas para assistir. Então é um grande privilégio que nós temos de estarmos na casa do Senhor, unido com vários irmãos, prestando um culto. Deus está ali então assistindo o culto, e nós sempre oramos, né, para que Deus esteja não só assistindo, mas aceitando o nosso culto, a nossa adoração, a nossa confissão. Por isso que a nossa participação é integral, né? Tudo o que somos e temos deve estar envolvido no culto. Então, os sentimentos, o corpo, o espírito, a razão. Vamos ler o Salmo 103, verso 1. Vamos ver o que diz a respeito dessa participação no culto. Salmo 103, verso 1, diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga. Integral, de corpo e de alma, né? Quando nós estamos diante do Senhor, prestando um culto. E a revista colocou aqui, que deu um exemplo, que quando nós estamos prestando um culto, então nós vamos mudando a nossa postura. Estar em pé demonstra disposição e alegria. Estar assentado, então demonstra prontidão para ouvir. Quando nós estamos ajoelhados, demonstra então quebrantamento e submissão. Então, nossa participação no culto de uma forma integral. Também precisa de haver equilíbrio entre a razão e a emoção, né? O ser humano é dotado de emoção e de razão.
Então o culto precisa de ser, precisa de haver equilíbrio na composição, né, na hora que nós estamos diante do Senhor, na prestação do nosso culto. Vamos ver o que diz 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, verso 15, vai dizer assim. 1 Coríntios 14, verso 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então, quando nós estamos prestando um culto à emoção, mas também à razão, né? Nós somos compostos, né, de emoção e de razão. Mas nós precisamos, então, prestar o nosso culto ao nosso Deus com equilíbrio. Como nós vimos no texto que nós lemos inicial, que Paulo, então, ele fala do culto racional, o culto onde nós também pensamos e agimos com emoção, mas também nós prestamos culto ao nosso Deus com a razão. Bem, queridos irmãos, nós já vamos partindo para a conclusão. Nós devemos entender, então, que o nosso grande privilégio de prestar o culto ao nosso Deus, então o culto ele não pode de forma alguma ser monótono, repetitivo ou enfadonho. Na verdade, o culto é uma expressão festiva da igreja. É um momento que nós, muitos alegres, de uma forma demonstrando a nossa satisfação ao nosso Deus, pelas bondades, pelas misericórdias que Ele tem agido sobre as nossas vidas, com esse sentimento de alegria que nós comparecemos na igreja, no templo, para bendizer ao Senhor. E também, quando nós estamos individualmente prestando culto ao nosso Deus, nós fazemos assim com muita alegria, sempre como demonstrando ao nosso Deus. O culto é uma resposta ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Para concluir, eu quero ler com os irmãos o Evangelho de João, no capítulo de número 4, muito conhecido, verso 24, que diz assim: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então foi a declaração do próprio Cristo. Ele falou, né, a mulher samaritana, né? Então, que Deus é Espírito. O que é importante é que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Senhor Deus, nosso amado Pai, muito obrigado pela Tua palavra, onde nós vimos hoje a respeito do culto, do grande privilégio que temos, todos aqueles que creem no Senhor Jesus, tem a alegria de poder adorar o Senhor, de prestar um culto ao Senhor. E a Tua palavra nos incentiva, nos ensina, diz que nós devemos então sempre estar prestando culto ao Senhor, constantemente adorando, glorificando o santo nome do Senhor, testificando a Tua palavra, a Tua vontade. Pai de amor, nós clamamos a Tua bondade, a Tua misericórdia sobre todos nós, sobre todo o povo do Senhor, que nós possamos, nesses dias de dificuldades, de lutas, que nós possamos descansar no Senhor, viver com alegria esses dias. Nós lembramos da mensagem de quarta-feira, onde o pastor falou a respeito de Paulo, que estando preso, ele convidava os irmãos
para alegrar no Senhor. Então, nesse momento, se algum irmão estiver preocupado, que o Senhor possa ter misericórdia e que haja um momento de alegria, que todos nós possamos descansar no Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor. Nos ensina a viver para o Senhor, no nome de Jesus. Amém.